Mudou tudo aqui. Começou a gravação iniciada. Começou. Pode ler? Pode. Governo interno. Livro Pão Nosso, questão 158. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de algum modo a ficar reprovado. Paulo. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Efetivamente, o corpo é a miniatura do universo. É imprescindível, portanto, saber governá-lo. Representação em material terrestre da personalidade espiritual. É razoável esteja atento às suas disposições. Não é que a substância passiva haja adquirido poder superior ao da vontade humana. Todavia, é imperioso reconhecer que as tendências inferiores procuram subtrair-nos o poder de domínio. É indispensável esteja cada homem em dia com o governo de si mesmo. A vida interior, de alguma sorte, assemelha-se à vida de um Estado. O espírito assume a autochefia, auxiliado por vários ministérios, quais o da reflexão, do conhecimento, da compreensão, do respeito e da ordem. As ideias diversas simultâneas constituem apelos bons ou maus do parlamento íntimo. Existem, no fundo de cada mente, extensas potencialidades de progresso, sublimação, reclamando trabalho. O governador supremo, que é o espírito, no cosmos celular, redige leis benfeitoras, mas nem sempre mobiliza os órgãos fiscalizadores da própria vontade. E as zonas inferiores continuam em antigas desordens, não lhes importando os decretos renovadores, que não hostilizam nem executam, e se verificando semelhantes anomalia, passa o homem a ser enigma vivo, quando se não converte num cego ou num celerado. Quem espera a vida sã, sem autodisciplina, não se distancia muito do desequilíbrio ruinoso ou total. É necessário instalar o governo de nós mesmos em qualquer posição da vida. O problema fundamental é de vontade forte para conosco e de boa vontade para com os nossos irmãos. Emmanuel. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, envolva nós outros, almas ainda rebeldes, como assinala Emmanuel, porque nós não conseguimos nos governar, e peço a sua assistência, e que nós, no cenário da vida, hoje, com o estudo, possamos adquirir um pouquinho mais de conhecimento e da verdade. Seja, Senhor, em nossos corações. Derrame as suas bênçãos fraternal sobre nós todos. E que, seguro e apoiado no teu Evangelho, que é a verdade, possamos vencer as nossas administração precária de nós mesmos. Que a sua paz seja em nossos corações, inspira-nos sempre ao dever e à obrigação maior. Graças a Deus, estamos por aberta a nossa reunião de estudo da noite do Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja. Graças a Deus, senhor Roberto, Elisa, boa noite. Boa noite, Elisa, Jorge, Afrânio. Boa noite. Eu acho
Nós paramos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 3, né? Já. Item 3 ou item 5? Tem 3. Não, 3. A eficácia vai voltar lá? É porque eu marquei aqui a eficácia da prece. Eu não nem a lembro do gente quarto. ainda não terminou, ficou faltando também, disse essa parábola. Só fomos Eu até o anotei errado, é isso mesmo, anotei errado. Isso mesmo. Então, o estudo de hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 27, Pedi e obtereis, no item 3. Podemos, Afrânio? Podemos? Também diz essa parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos como sendo justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano, o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, renda-vos graça por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para sua casa justificado, e o outro não. Porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Bom, Lucas, né? 18, 9 a Eu 14. esqueci de botar Lucas, capítulo 18, versículo de 9 a 14, desculpa. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Bom, Consuelo. Boa Vamos noite a fazer todos. Boa noite. Boa noite. Vamos fazer o comentário de baixo para cima, né? A gente está vendo aqui, né? Aquele que se eleva será rebaixado, aquele que se humilha será elevado. É só lembrar daquela parábola do Lázaro, né, e o rico, né? É isso? E Jesus fala, você já recebeu, né? Ele bancava banquetes, bancava festas, né? Se exibia para o público, para todos os amigos, com aquelas roupas lindas, joias, etc., né? E Jesus fala, você já recebeu sua recompensa na terra. Tá? É a recompensa, né, do materialismo, a recompensa que, infelizmente, nós ainda muito ligados a isso, né? A gente vê, né, assim, o jogador de futebol, o cantor, pop, puxa, tal, são isso, são aquilo, tão ricos, não estão, né? Comprou uma mansão, doou dinheiro, que a gente vê que é a recompensa. Não todos, lógico, né? Então já estão recebendo, que são os aplausos da Terra, do planeta, nossos aplausos, que também nós, infelizmente, ainda não nos colocamos nisso, né? Então, aquele que se eleva, né, será rebaixado, porque nós temos aí naquela, eu não me lembro qual foi o capítulo, a Rainha da França, né? A Rainha da França, que ela fala aqui no Evangelho mesmo, quando ela chega lá no alto, quem recebeu ela? Aqueles que ela não dava valor nenhum, que eram os escravos dela, né, os servos dela, etc., né? E ela não dava valor àquelas pessoas, mas aquelas pessoas cumpriram com a sua missão, cumpriram com o seu trabalho, por menor que fosse, mas era importante, né? E eles cumpriram com ele, e ela, como grande rainha, recebeu também as honrarias no planeta. E a gente vê sucessivamente isso acontecendo. E nós temos que tomar muito cuidado. Vamos falar agora do meio espírita, né? Desculpa. Um grande médium,
é um grande orador, é um grande isso, um grande aquilo. No meio espírita não deveria haver isso. Esse, né, idolatrismo, né? Idolatria, essa idolatria. Né? A gente vê que, infelizmente, ao ponto de uma época aí atrás existiam os chiquistas e os divaldistas. Olha só, é uma coisa absurda isso. Muito, né? Muito a ver com o pensamento espírita, com a ideia espírita da doutrina. Né? E nós, dentro da nossa inferioridade, é que nem dois times, né? Eu torço pro Chico, eu torço pro Divaldo. Não pode haver. Não pode existir dentro da doutrina. E é um cuidado imenso que nós temos, né? Realmente o vigiai, né? Orar e vigiai. A gente tem que se vigiar muito para não cair nisso aí também. Nem de querer ser idolatrado, nem de idolatrar. Isso, temos que ser totalmente imparciais. Não tem que haver competição dentro da doutrina, nada disso. E, dentro disso, né, aqueles a qual nós idolatramos já também estão recebendo suas recompensas aqui na Terra, quando eles também vibram com isso. Eu duvido que o Chico vibrasse com isso. Com certeza não. Divaldo também não. E outros aí também que a gente vê não vibravam, nem vibram com isso, né? Vibram, porque ainda estão aí entre nós. Então essa questão aqui do humilhar, né? Aquele que se eleva aqui, se não tomar muito cuidado lá, vai ser rebaixado. De novo, eu repito, a parábola de Lázaro e o rico, né? E ele usa aqui uma palavra, Jesus, né? Justificado. Justificado é o quê? É o prêmio para o homem justo. É justificado. E se a gente se recordar bem, o homem justo, na linguagem da doutrina espírita, essa aqui é a linguagem lá hebraica, né, deles lá, é o quê? É o que Kardec chama de homem de bem. Capítulo 17 do Evangelho pergunta aos 118 livros dos Espíritos. Né? O homem de bem, quando desencarna, chega do outro lado, que é justificado. Nossa, que legal, né? Bom, vamos voltar lá em cima. Alguém quer comentar alguma coisa? Depois eu volto lá em cima. Pode falar? Então vamos lá. Eu gostaria de Pode falar. colocar aqui, ó, você ia lá para cima, né? Eu gostaria de Uhum. colocar lá é no primeiro parágrafo mesmo, para depois chegarmos um pouquinho abaixo, para ressaltar que é o que nós lemos aqui, nós abrimos ao acaso, o governo íntimo. Ele coloca aqui, o governo interno. O Emmanuel, do livro O Pão Nosso, porque ele fala, né, em relação, o nosso corpo tem, em miniatura, ele faz uma comparação com o universo. Né? Então, no universo tem galáxias, tem isso, tem aquilo, piriri, parará, pururu. E no corpo físico a gente tem N órgãos, e cada um com suas funções específicas, galáxias e com outros locais também, o que ele menciona aqui. E ele foca aqui, a vida interior, de alguma sorte, assemelha-se à vida de um Estado. O espírito assuma a autochefia. Aí a gente volta para o Evangelho. Porque muitos de nós, às vezes, né, nós não conseguimos nem ser chefe de nós mesmos. Por quê? Quando vem uma agressão, como nós não conseguimos nos controlar. Se não extravasamos ali diante do outro, como revide, a gente guarda o sentimento. E o sentimento, às vezes, não é legal. Nós emitimos o pensamento, estamos destilando o quê? Fel, raiva, ódio. E isso vai afetar um dos departamentos da ambiência, vamos dizer assim, né? Orgânica, principalmente a fígado, dessas regiões por aí, que é a parte mais sensível nossa. Aí eu gostaria de só assinalar aqui, no item número, quando começou o 3, mas um pouquinho mais abaixo, diz assim, ó, meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens. Os fariseus já começando a fazer uma diferença, não é? Entre fulano e Beltrano. Ele fala aqui,
que são ladrões, injustos e adúlteros. Ah, meu Deus. Né? Isso aqui foi um equívoco grave por parte dos fariseus, ou quem quer que seja que pense assim. Do mesmo modo, ele coloca que era um judeu e um publicano. Não, um fariseu e um publicano, desculpa. O publicano diz de jejum 2 vezes por semana. Jejuar, deixar de comer. E o Evangelho, a doutrina espírita, não diz para a gente deixar de comer. Esse jejuar aqui seria o quê? Quando a gente fala das emoções, do desequilíbrio, é o que o Emmanuel está comentando no governo interno. Então, vou fechar agora. Olha É o só. jejum moral. Jejum moral. Exato. É isso aí. Então, dou o dízimo de tudo que possuo. O dízimo não é o din-din que a gente tem que dar, não. De tudo que possuo. Esse dízimo, que eu vou falar o que eu entendo, é o nosso esforço, é o nosso sacrifício, é a nossa participação, colaborar, né? Bons pensamentos, auxiliar da melhor forma possível. Se alguém falou, você discorda do outro, isso é a opinião do outro que eu tenho que respeitar. E da mesma forma, aí, né, o outro está falando um montão de azedumes, eu tenho que respeitar. Porque se eu vou lá para o bate-boca, a discussão, o que vai acontecer? Quem vai ser o primeiro afetado? Eu paro por aqui. Pronto. Minha colaboração. Alguém mais quer comentar aí? Então, eu vou subir. Hoje nós começamos trás para frente, né? Então, lá no início do item 3, também disse essa parábola alguns que punham a sua confiança em si mesmos. Nós começamos a conversar sobre isso semana passada, deu a hora, nós paramos, né? Por isso que eu falei, vamos voltar ao item 3. Na nossa infância espiritual, nós praticamente éramos guiados por quem? Pelo instinto e pelos mentores. É isso? Lá naquela faixa de quase homem, né? Digamos de hominal, etc. Até chegamos, né, nós chegamos ao famoso livre-arbítrio. Nós ganhamos de presente aí, né, a capacidade de pensar, de raciocinar, de tomar decisões, acertar, errar. É aquela história da Bíblia, né? Adão e Eva e o fruto lá da árvore, que a partir do momento que, depois que come, né? Que é que fala lá na Bíblia, né? Fala, nós seremos deuses. Por quê? Nós teremos agora a capacidade também de nossas escolhas. Então, na nossa infância espiritual, nós éramos muito guiados. Só que nós crescemos. Junto conosco, o que é que cresceu? As imperfeições também. Aí vem a vaidade, é o orgulho, é o egoísmo. Não é isso? E outras coisas foram crescendo com nós, não só as imperfeições, né? E nós começamos o quê? A intelectualidade, desculpe, também, né? E nós lemos agora no Mundo Maior, na sexta-feira, sobre a questão, ou nem chegamos ainda. Acho que não chegamos ainda, não. Mas já que eu comentei, né? Aquele pessoal que está volitando lá, mas que não consegue sair muito do chão, eles são muito inteligentes, né? Isso dá a eles, né, essa condição de volitar. Depois lá no Calderaro vai explicar isso para a gente direito no próximo, no Mundo Maior. Mas eles não conseguem se desprender muito do chão nem da zona né, de sintonia, de frequência deles, porque eles são muito inteligentes, mas sentimentos, zero, né? Eles vivem mais nas emoções que nos sentimentos. Não conseguem, o Calderaro vai falar, não conseguem alcançar grandes voos, né? Então, nós, quando conseguimos primeiro, também a famosa pergunta 780, é porque, né, o progresso, né, moral, né, porque vem atrás do intelectual, né? Depende do intelectual. O intelectual tem que vir primeiro, né? Essa pergunta 780, ele diz sim. É que nós aprendamos as escolhas certas e erradas. Só que nós ficamos muito tempo perdidos nessas escolhas aí, certas e erradas. E, geralmente,
né? Lógico, isso não é todo mundo, mas muitos seguem pelo lado ruim do negócio. Mais escolhas, péssimas escolhas. Por quê? Aí vem essa palavra aí, seguro de si. Nós nos colocamos no lugar de Deus. Nós lemos aquele negócio que Jesus fala, que também está em um dos salmos, que fala, vós sois Deus, e achamos que realmente somos Deus. Nós esquecemos que aqueles deuses que Jesus fala, que está lá nos salmos também, é com letra minúscula. Não é com letra maiúscula. Né? Então, nós nos julgamos donos de tudo. Nós nos julgamos perfeccionistas, né? Donos da razão, sabemos tudo, etc. E essa segurança nos atrapalha muito. Nos atrapalha muito, porque ela é fruto totalmente do nosso orgulho e do nosso egoísmo. E Jesus coloca isso aqui bem em cima, né? Há alguns que põem a sua confiança em si mesmos, né? Como sendo justos e desprezavam os outros. Mais inteligentes, maior capacidade de raciocínio. E o doutor Bezerra fala, né? O homem com muito raciocínio, né, pode se tornar um algoz, né? Pisar nos outros, e é verdade. Então, aí eu ouvi uma música, eu adoro música, né? Dois pedacinhos da música, do Cazuza, né? Meus heróis morreram de overdose, meus inimigos estão no poder. Eu disse, poxa, o que é que tem a ver isso com isso, né? Meus heróis morreram de overdose. Um herói que morre de overdose não é herói, né? São pessoas que estão totalmente perdidas. É isso? Ou seja, o que nós falamos ainda há pouco sobre aqueles que se justificam aqui. Né? Que são justificados, se justificam não, que são recompensados aqui. Os heróis que nós criamos, em determinado momento nós vamos ver que não são nossos heróis. E aqueles insignificantes, que nem a rainha da França viram, é que são os verdadeiros heróis. Eu vi uma entrevista daquele Roberto, não sei o que fez o Chaves, né? Falando, o cara rindo, perguntando a ele, poxa, e o Chapulin Colorado? Ele é herói mesmo? E aí Roberto, não sei o que, responde sim, ele é o verdadeiro herói. Porque o herói que a gente vê no cinema, aquele que não tem defeitos, que são perfeitos, tá? Eles representam algo que não existe. O Chapulin não é a nossa realidade. Quando a gente olha para o nosso pai, nosso avô, né? Nosso irmão, nossa mãe, não são heróis. Eles não têm medo, não sentem insegurança, eles não erram. Então nós colocamos assim, essa questão do herói no lugar errado. Né? E o Cazuza foi bem forte quando fala morreram de overdose, né? Ele usou uma expressão muito forte. Mas não é somente a questão da droga, né? Essa overdose aí pode ser, né, do egoísmo, da vaidade, se perderam, né? De várias imperfeições, né? Meus inimigos estão no poder. Ou seja, quem são os nossos inimigos? Os meus inimigos. As nossas imperfeições. Aquilo, tudo que nós temos que consertar, que curar. Né? E isso aí tem muito a ver com essa confiança em si mesmo, tudo isso. Nós criamos essa confiança e depois nós vamos descobrir que os meus heróis morreram de overdose e os meus inimigos aqui, tudo que eu hoje estou combatendo, eu vejo que estão no poder, o autoconhecimento. Eu estou vendo que ainda tenho muita coisa para consertar, são os meus inimigos. Né? Então Jesus puxa muito essa atenção, chama a atenção para a gente nessa parábola aí, dessa confiança em si mesmos. A autoconfiança, né? Aquela segurança, etc, etc. E quando a gente descobre, né, que não é nada disso. Alguém mais quer falar alguma coisa? Ninguém fala nada? Eu ia falar só que esse negócio da volitação a gente estudou semana passada. Ah, chegou a falar sobre isso? Falou. Não, então, tudo bem que eu fiquei em dúvida. Se falou, não me lembrei de falar da volitação.
Então, tudo bem. Então, já falei de novo. Pronto. Repetir. Tem mantra para a gente aprender. Alguém mais quer falar sobre aí alguma coisa? Alguém está com os heróis aí, né? Estão bem os heróis? Os inimigos não estão no poder mais? Os heróis estão brigando com os inimigos. Então, a briga feia. Nossa, eles lutam o tempo inteiro. Acho que eles só param de lutar quando eu estou dormindo. É, eu já falei uma vez aqui. Eu era fanático de futebol. Tanto que eu ainda gosto muito, mas não sou mais aquele fanático. E uma vez o Fluminense foi campeão nacional, sei lá em que ano foi. Meu Deus, eu cheguei ali na janela, eu já morava aqui, né? Abri, nesse. Depois eu olhei assim, vem cá, por que eu tô gritando aqui? Já é passado. Ai, Não, veio isso na minha cabeça, não era espírito ainda não. Isso foi em 80 e pouco, 85, 84, o Fluminense foi campeão. Isso foi campeão há 10 minutos, já é passado, gente, acabou. Aí eu comecei a me tocar. Os meus heróis, entendeu? Tomaram uma dose forte, eu vi que aquilo já era. Interessante essas coisas. A gente começa a se descobrir, a se conhecer e vai vendo essas coisas. Tudo que a gente apostava. Tá assim, dando para entender? Tá dando para não entender? querendo, tá, não querendo minimizar a alegria das pessoas, onde quer que elas depositem as suas esperanças, as suas alegrias, porque cada ser é um ser individual. É assim, a pessoa deposita toda a sua energia, as suas esperanças, as suas ideologias, como a música diz, É em ideologia. em cima de uma coisa que depende de outras 11 pessoas do time dele, uma bola no meio do campo, um juiz, não sei quatro assistentes, né? É um monte Mas agora. Tem um tal do VAR que é um monte agora. Nem eu sei mais mais quantos os são, mas tem um 11 do monte. outro lado, entendeu? Então você, que deveria ter suas próprias esperanças em você mesmo, suas próprias ideologias e tudo mais, você está depositando as suas na conta dos outros, né? E aí, se aqueles 11 dão errado, ainda tem o técnico. Se eles dão errado, aí todo mundo quer crucificar o cara, quer, sabe, penalizar o jogador ou o técnico, seja lá quem for. Então, nós somos realmente muito estranhos, né? E quando nós nos intelectualizamos, que eu acredito até que enquanto não nos tornamos tão, assim, um nível maior de intelectualidade, nós já conhecíamos o egoísmo e o orgulho, porque nós já tínhamos aquela coisa de meu, mesmo sem muita comunicação, nos grunhidos, seja lá como for, já deveria existir isso. Mas a intelectualização da humanidade foi só aumentando pela ambição, a ganância, conheceram que ouro era uma coisa importante, podiam ter escolhido como uma coisa importante uma pedra qualquer, né? Uma pedra de barro. Podia ser importante e ter o valor que deram para o ouro, mas deram valor para aquele tipo de metal que reluzia, que era bonito, a prata, o ouro. Então, eles foram depositando as suas expectativas e esperanças em cima de coisas que não dependiam só deles, né? E aí veio a intolerância, a prepotência, a arrogância, e foi indo, foi indo. O ser humano foi só aumentando a lista, né? Com a intelectualização. Isso aí. Exatamente. Você resumiu tudo aí. É por aí mesmo, né? As nossas paixões, né? etc. Tudo. Bom, seu Roberto Consuelo, Jorge, tá tudo bem? É falta de conhecimento real, né, de muitas pessoas, e às vezes de muitos espíritas, e desconhecimento da pergunta 919. Conhece-te a ti mesmo. A gente não se conhece. Como é que nós vamos, né, chegar a essa conclusão que a Elisa colocou, que você colocou? A gente não se conhece direito.
Então, se exalta por quer passar. Se não passa por palavra, passa por pensamento. Puxa vida, que cara está fazendo aquilo? Aí eu não faria. Então, eu acho que é isso. Conheço-se aqui mesmo. A gente não se conhece. Exatamente. E vamos colocando na conta dos outros os nossos sucessos e os nossos fracassos. Né? Exatamente. Então vamos lá? Consuelo, tá tudo bem? Ah, sim, tá tudo tranquilo. Você bota na conta dos outros. Se os outros não conseguem o que você quer, nossa, As coitado. frustrações, né? Pois é, que aí você não fez nada de errado. O outro o outro que errou. O erro foi do outro, né? Uma coisa de louco isso. Infelizmente é. Acabou de comentar? Não, moça. Eu acabei. Né? Meia hora. Então tá. Então vamos pro item 4. Alguém mais quer falar, gente? Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência. Antes, orar em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, viu, Consuelo? Mas pela sinceridade delas. Viu, Consuelo? Isso que me acalanta, viu? Foi assim, uma carapuça para você, viu? Antes de orar, diz, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus, se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Então, olha só, aí entra o Orai. dízimo. O dízimo que o Jorge falou entra pouco. Tá? Perdão é parte do dízimo. Não é isso? A parte do dízimo. Né? A gente confunde com o din-din. Apesar do seguinte, gente, se alguém quiser e tiver com muito din-din, querer fazer dar um dízimo aí pro estudo aqui, eu estou aceitando. Eu passar meu pico pro Se dízimo. for profano, então melhor. Vamos lá. Dai de graça que de graça recebeste. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não como orgulhoso, como fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades, e se vos comparardes a outros, procurai o que há em vós de mal. Aí ele menciona aqui capítulo 10, 7 e 8. Não, vamos ler, não. Então, veja bem, né? Examinar o que nós temos que corrigir de nós, que são os nossos inimigos que estão nos poder, né? Não as nossas qualidades, que geralmente nós não temos muita. Né? Se a gente for pensar, quais são minhas qualidades? Gente, não sei, uma vez aconteceu esse papo, foi lá no Maria Vaz mesmo, né? Ninguém conseguia escrever nada no papel. Fui eu que Foi lá no falei teórico. as Foi você? qualidades. Fui eu que falei que a psicóloga pediu para eu escrever 10 qualidades e 10 defeitos. Eu fiz uma lista com os 17 defeitos, 15 defeitos. Eu botei 2 qualidades. Ela, como assim você só tem 2 qualidades? Eu falei, pois é, são as únicas que eu encontrei. Mesmo assim, eu estou desconfiada. Ainda tem uma duvidazinha lá, né? Tem uma Tem um pé dúvida. atrás. Tem uma dúvida. Ela, não tem mais qualidade. Eu falei, não tem não. Se for para Mas, Milão a qualidade, eu tenho uma. Fala, mas mesmo assim a gente ainda se acha melhor que todo mundo, né? Sim. Isso é que é engraçado. Você pede para dizer qual é a qualidade sua. Eu acho que eu não tenho nenhuma, não. Mas você se acha sempre melhor que os outros, né? É impressionante isso. Como? Se você não sabe nem falar sobre suas qualidades, como é que você se acha melhor que os outros? Isso é estranho, né? Muito estranho no ser humano. Não, e o mais engraçado é que aqui em casa
essa história das qualidades gerou até deboche. Porque ele começou a debochar das minhas qualidades, que só eram 2. E ainda debochava, dizendo, você, né? Você é isso, você é assim, né? Eu falei, pô, só tem 2 ainda da deboche, imagina se tivesse 10. A gente só aparece as qualidades da gente quando a gente morre, né? Nossa, verdade. fulano era tão Não tem mais defeito. gentil, fulano ajudava tanto as pessoas, fulano era tão paciente, mas antes, né, era o diabo na terra encarnado. Eu escutei a vizinha aqui do lado contando que o marido de não sei quem morreu, aí que a mulher ia acabar a obra da casa, que a vizinha não se faz de rogada, fala alto pra caraca, eu não sou surda, né? Aí ela falou assim, mas eu acho engraçado essa gente. O marido, enquanto ele estava vivo, tinha um monte de defeito. Agora que ele morreu, ele só tem qualidade. Eu comecei a rir. Eu não sei se isso é hipocrisia ou se é consciência culpada, mas... Bom, gente, aproveitando... fala, seu Alberto. É aquela história. Coloque no papel os seus defeitos e as suas virtudes. Aí você põe 185 defeitos e diz, bom, eu só tenho esses e 2 virtudes. Ou 185 defeitos. Não, eu só tenho meus 2 defeitos, são esses só aqui. Só. Então, ele reconhece, mais depressa ele reconhece os defeitos dele do que as virtudes. A virtude eu só tenho essas 2. Uma das duas virtudes, Roberto, é reconhecer que tem 185 defeitos. É uma virtude. Exatamente. Não, e não tenta mudar, né? Sabe dos defeitos, não tenta mudar. Já que você sabe que é defeito, então, eu só tenho uma. Eu só tenho uma virtude. Não, e assim, quando você começa a escrever, você vai lembrando, eu tenho esse também, eu tenho esse também. A lista vai crescendo, cara. Aí quando acaba, tu mostra para a psicóloga, eu só tenho esse. Quantos tem? 212. Ela olhou para minha cara e falou assim, como assim você tem esse defeito? Tudo só tem 2 qualidades. E uma foi essa, descobrir os defeitos. Só pra, vamos voltar para mas só uma coisinha, né? Por isso que esse negócio de morrer é bonzinho. Eu falo aqui em casa, quando todo mundo me chega, eu falo, mas quando eu morrer, eu vou ser herói. Eles vão falar, meu pai que era bom, né? Meu maridão que era o tal. Vamos lá. Isso até a missa de 7º dia, hein? Porque daí por diante, meu amigo. Até você abrir as coisas dele e quantas dívidas ele deixou. E se o inventário demorar a sair, hein? Aí é o que eu digo sempre. Até a missa de 7º dia, eu vou ficar no dia da missa de 7º dia, eu vou ficar na porta da igreja prestando atenção quem entrou, quando eu morrer. Na missa de mês, só chegam uns 2 ou 3. Na missa de 6 meses, que normalmente o católico faz isso, na missa de 6 meses, aparece um. Na missa de 1 ano não aparece ninguém. Cara. Não tem jeito, eu falo sempre isso aqui, o pessoal fica tudo me olhando assim, meio assustado. Mas é a realidade. Vamos lá, item 4. Não, item 5. Eficácia da prece. O papo tá tão bom que eu já tô voltando de novo. Seja o que for, que pensais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Bom, vamos explicar aqui isso aí, porque realmente, né, seja o que pensais na prece, né? Poxa, eu pedi, né, aquele carro novo, aquela fazenda com apenas 50 mil cabeças de gado, né, ganhar na Mega Sena. Pois é, não fui atendido. É isso? Por quê? Por que será? Por que será? Porque você fazendeiro, se derrubar as árvores, mas ia ser fazendeiro. Pediu uma mata fechada, só de madeira nobre, pé, mogno, cerejeira, pedra. Só mogno, não quero nada de segunda linha não, tá? Que é Massaranduba, Angelim Pedra, essas coisas que falam muito hoje, é a segunda linha, tá bom? Quando eu comecei, criança, era aí, era nessas madeiras perto de mim, não, era isso que eu ouvia. Né? Bom, então, a gente vê isso aqui, né? Puxa, peraí, tem alguma coisa errada aí, não tá errado. É que nós pensamos errado, é diferente.
Porque os nossos pedidos estão totalmente errados. Não é isso? Nós vamos entender o que os espíritos vão falar aqui. Né? Eu não vou falar porque está bem explicado aqui. Né? Agora eu botei uma paginazinha aí para o item 6 aí cadê a página? No telefone, no grupo, do André Opinião Luiz, espírita, tá? né? É a opinião espírita do André Luiz, é a lição 57. 57 não, 59. 59, desculpa. Eu botei aqui, eu marquei errado. Tá vendo? Olha, André Luiz vai nos falar aqui sobre essa questão do silêncio da prece, o que está acontecendo, né? Depois que a gente vai entrar realmente nesse assunto aqui dos espíritos, do livro do Evangelho. Todo mundo está com a folhinha na mão? podemos? Eu tô com o livro direto. Podemos, gente? Podemos, Jorge? Consuelo. Pode. Vamos lá. Pode. Do livro Opinião Espírita, a lição 59, no silêncio da prece, se refere ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 6. Em ti, o silêncio da prece mental, sem que tenha necessidade de ver ou perceber, em sentido direto, o coração bate, sem cessar, na cadência admirável da vida. Movimenta seu sangue por 1000 canalículos diversos. Intestinos trabalham independente de tua vontade, sustentando-te a nutrição. Pulmões arfam, revolvendo o ar que te envolve. Impulsos nervosos eletrizam-te a imensa população celular do cérebro. Miríades e miríades de unidades de vida microscópica na concha da boca. Em torno de ti, o silêncio da prece, os átomos se agitam em vórtices intermináveis na estrutura material da roupa que te veste e dos sapatos que te calçam. A eletricidade vibra esfuziante por quilômetros e quilômetros de fio, transformando-se não longe de ti em força, luz e calor. Milhares de criaturas humanas, no perímetro de algumas léguas em derredor, falam, cantam e choram sem que ouçam. Outros milhões de vozes, em dezenas de idiomas, nas ondas hertzianas, entrecruzam-se à tua volta sem que as registres. Raios sem conta chovem sobre ti sem lhes assinales a presença. Inúmeros fenômenos meteorológicos se sucedem em toda parte sem que consigas relacioná-los. O planeta faz giros velozes, carregando-te em paz e segurança, sem que tomes qualquer conhecimento disso. Igualmente, no silêncio de tua prece, acionas vasto mecanismo de auxílio e socorro na atmosfera que te rodeia, comparável a imenso laboratório invisível. O teu influxo emocional dirige-se também de teus sentidos para onde te sintonizes, através de insondáveis elementos dinâmicos. Não descreias da oração por não lhe marcar explicitamente resultados imediatos. O firmamento não é impassível porque te pareça mudo. No silêncio de tua prece mental, podes expressar até mesmo com mais veemência do que num discurso de 1000 palavras o hino vibrante do amor puro a ecoar pelo infinito,
assinalando no âmago do ser a divina luz, que te sublimará todos os anseios e esperanças na renovação do destino. Então tem muito, né? Esse negócio que nós falamos aqui há pouco. Por que eu pedi a Mega Sena e não ganhei, etc. A minha prece, quando ela é bem dirigida, ela é bem, né? O que eu peço realmente está dentro das minhas verdadeiras necessidades. Eu não estou vendo o que está acontecendo. E quando há sinceridade, né, onde eu estou falando, ela alcança. Ela alcança, ela tem retorno. Então, vamos ver no livro Entre a Terra e o Céu, a prece de Evelina, logo no começo do livro. O livro todo dia por causa de uma prece. Aquela prece causou a história de um livro todo. Uma prece. A prece da Evelina. E não, ainda teve aquele lance, prece refratária. Não foi aonde ela pediu, mas chegou aonde deveria chegar, que foi nas mãos do Clarence. Então, o André Luiz, né, nos coloca bem isso aí. Vamos lá? Vamos. Item 6. Aqui conteste a eficácia da prece como fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expor-lhe-as. E acrescentam os que assim pensam que, achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Bom, é outra coisa também que acontece muito, né? Quem não entende o mecanismo da prece, tal de essa palavra mecanismo é tudo. É mecanismo de reencarnação, é mecanismo da prece, é mecanismo da mediunidade, é mecanismo de etiqueta, né? A gente, depois, nós espíritas temos que estudar muito mesmo para entender, compreender esses mecanismos, né? Então, eu tenho um processo, né, um projeto reencarnatório que eu tenho que passar por N situações, né? Dizem, eu nunca fui lá, mas me falaram que, inclusive, lá na Índia, eles não gostam de ajudar quem está passando por situações muito difíceis para que não atrapalhe o karma daquela pessoa. Já ouvi falar isso, não sei se é verdade, porque eu nunca fui lá, mas dizem, falam sobre isso, né? E o André Luiz está colocando isso aqui. Eu tenho que passar por uma coisa? Não, eu tenho que passar. O pensamento está aqui. Eu não devo orar, não devo pedir a Deus para que modifique essa situação, né? E a gente sabe que dentro desse processo, né, projeto reencarnatório,